Bolsonaro condenado. Temos mais um presidente e logo na sequência que foi condenado criminalmente, por mais que ainda não tenha trânsito em julgado. Olha, se tiver mais um condenado, se o próximo que entrar aí na presidência for condenado, já dá para pedir um hat-trick. Aliás, já vai ser um hat-trick. E aí, quem sabe, ele pode pedir até música no Fantástico, não é mesmo? Olha, é vergonhoso, é triste, mas esse vídeo que eu trago aqui para vocês é para explicar um pouco sobre o que foi essa ação. Eu vejo que tem muita dúvida, o pessoal não entendeu direito, algumas pessoas, o porquê que ele foi condenado, os votos dos ministros, o que diz essa ação, né? O que estavam processando ele nessa ação. Então, o meu grande objetivo aqui nesse vídeo vai ser meramente explicar toda essa ação, do que se trata essa ação, os votos dos ministros, as provas que usaram para condenar ele, quais foram as penas e eventuais recursos que são possíveis agora por parte dos advogados do Bolsonaro. Nesse vídeo eu não tenho o menor intuito de dar minha opinião pessoal sobre o que eu acho do caso, se foi certa, se não foi certa a condenação, o que eu achei disso, daquilo. Porque direito penal não é a minha área de atuação. Eu não me sinto confortável para chegar e fazer um vídeo explicando as partes técnicas dessa ação. Eu sou um advogado que atua mais com direito empresarial, direito civil, contratos, algumas coisas de tributário. Então não vou ficar querendo me aventurar numa matéria que não é o meu dia a dia. Mas mesmo não sendo o meu dia a dia, eu consegui estudar, analisar e poder fazer um vídeo, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, explicando o que foi essa ação. Então não esperem de mim opinião pessoal, se eu acho certo ou não a condenação ou determinada coisa que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Eu vou apenas relatar o que aconteceu para vocês, porque tem muita desinformação com relação a isso sendo gerada por aí. Toda a história dessa ação, como praticamente em toda ação penal, começou com uma investigação. Essa investigação se iniciou com a Polícia Federal. Então a Polícia Federal falou assim, opa, peraí, acho que o Bolsonaro e outras pessoas aqui cometeram alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles tentaram dar golpe. Vamos abrir uma investigação para averiguar se realmente eles estavam tentando dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Essa investigação da Polícia Federal iniciou-se em 2022 e finalizou em novembro de 2024. Então, praticamente aí 2 anos de investigação. Acabou toda essa fase de investigação e lembrando, quando se inicia uma investigação, ninguém vira réu, é todo mundo investigado. É talvez nos próximos passos que os investigados podem virar réu numa eventual ação penal. Então, com todo aquele dossiê da Polícia Federal, a Polícia Federal chegou e entregou para a Procuradoria-Geral da República e falou, ó, PGR, analisa aí e vê se vocês entendem que dá para a gente dar sequência nessa denúncia e aí sim, de fato, isso acabar virando uma ação penal. A PGR, analisando toda essa investigação da Polícia Federal, falou, opa, eu acho que aqui tem fortes indícios, sim, de cometimento de crime, a gente vai levar isso daqui para frente. Então a gente vai levar essa denúncia agora para o STF para ver se eles vão recepcionar. E o que eles entenderam que havia de crime que eles poderiam levar para frente isso daí, a PGR? A PGR entendeu que o Bolsonaro, né, na verdade, ele liderando o grupo, junto com outras pessoas que acabaram virando réu dentro dessa ação, estavam tentando tramar um golpe de Estado. Tentaram aplicar, de fato, um golpe de Estado. Por meio do desacreditamento das eleições, pressionar forças militares, preparação de decretos para tentar uma instabilidade governamental e ruptura institucional. E aí, dentro de tudo isso, né, você precisa classificar, tá? Mas quais são os crimes? Numa ação penal precisa ser muito claro isso, ó. O crime que a pessoa cometeu é esse aqui, vão ser processados por esses crimes. E aqui vou mostrar para vocês, vou ler também quais são os crimes
E ao longo dos vídeos, vocês vão interpretando, vão entendendo o que foi acontecendo ao longo de toda essa ação. Vocês tirem as próprias conclusões, deixem aqui nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês sobre cada ponto que eu vou passar aqui no vídeo para vocês. E os crimes foram os seguintes. Então aqui eu vou pedir licença, vou ter que ler a minha colinha, vou pegar aqui, vou colocar o artigo, vou ler o artigo para vocês saberem direitinho quais foram os crimes que o Bolsonaro foi processado nessa ação agora. Então a gente teve crime de tentativa de golpe de Estado, que está no artigo 359-M do Código Penal. Vamos ler esse artigo aqui. Tem o artigo 359-L que está aqui também, que ele também foi processado nessa ação, que é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Então já vou aproveitar e já vou ler os dois aqui para vocês. Então o 359L, ele fala tentar, não é conseguir, né? Já é importante a gente ver isso aqui no artigo de lei, porque quando a gente está falando de direito penal, você só pode ser condenado se aquele ato que você praticou ele se encaixar direitinho no artigo de lei. Você não pode interpretar o artigo de lei penal. Ou a pessoa fez aquilo que está escrito no artigo de lei e aí ela pode ser processada criminalmente e responder, ou ela não fez direitinho aquilo que está escrito no artigo de lei e ela não vai responder por aquele crime, porque ela não fez aquilo que está escrito no artigo de lei que imputa algum crime, certo? Então, vamos ver. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse é o primeiro. 359-M. Tentar. Depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Fora isso, a gente tem crime de organização, formação de organização criminosa. Esse crime de organização criminosa tá numa lei específica, que é a Lei 12.850 de 2013. E ela define organização criminosa dessa forma aqui. Ó, artigo 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais, correlatas e procedimentos criminais a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transacional. Então a gente sabe que várias pessoas foram réus junto com o Bolsonaro, se não me engano foram 7 réus nessa ação. Então esse critério, por exemplo, de 4 pessoas, para caracterizar, eles entenderam que o pessoal se uniu para tentar esse objetivo de golpe de Estado e tudo mais, portanto daria para caracterizar aí uma organização criminosa. Temos mais 2 crimes aqui, foram 5 crimes que ele foi denunciado. Ele foi processado também por crime de dano qualificado à União, que está no artigo aqui 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Vamos ler. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Aí é o inciso 3º. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Isso daí foi por conta daquele episódio do 8/1, porque a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, entenderam que o Bolsonaro teve parte nisso daí, nesse 8/1. Então, portanto, ele deveria responder por toda aquela bagunça lá, aquele vexame que aconteceu no dia 8/1. E por fim, a gente tem o último crime, o 5º que eu coloquei aqui na lista, que é deterioração de patrimônio tombado. Está no artigo 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 98. Artigo 62.
destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então foram esses 5 crimes que o Bolsonaro está sendo processado nessa ação penal. Então, só recapitulando, a gente teve a investigação pela Polícia Federal, isso foi para a PGR analisou tudo isso que foi investigado, falou, opa, entendemos que de fato tem crime aqui. Temos esses 5 crimes que eu acabei de contar aqui para vocês, acabei de relatar e tal. E aí eles falaram, vamos abrir a denúncia, vamos apresentar isso para o STF. E essa denúncia foi recebida em março de 2025, pela primeira turma do STF por unanimidade, ou seja, todos os ministros que julgaram, eles receberam essa ação penal, analisaram, falaram, ok, vamos receber, vamos processar, acho que a gente precisa processar mesmo isso daqui, não tem nenhum vício de incompetência, tal, vamos processar essa ação penal aqui. E aí o início do julgamento, como a gente sabe, se iniciou no dia 9 de setembro desse ano, com o voto do relator, que foi o Alexandre de Moraes, e assim se estendeu ao longo da semana, até a gente finalizar a votação com os 5 ministros. Esse julgamento contou com a votação de 5 ministros, que foram o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin. O Alexandre de Moraes, ele foi o relator desse processo. Então, por conta disso, ele foi o primeiro a votar. E nessa votação dele, que como a gente sabe, condenou o Bolsonaro pelo voto dele, ele se utilizou de todos os apontamentos que a PGR fez na denúncia e foi batendo ponto a ponto. E ele concordou com os 13 pontos que foram levantados pela PGR nessa denúncia para fundamentar a condenação nos 5 crimes do qual ele foi denunciado. E eu vou trazer aqui para vocês quais foram esses 13 pontos que o Alexandre de Moraes se baseou para entender que o Bolsonaro e os outros réus cometeram todos esses crimes que eles foram denunciados. O primeiro ponto foi a utilização de órgãos públicos para monitorar adversários políticos e a estratégia de desacreditar o sistema e principalmente o poder judiciário, eleitoral e, consequentemente, a própria democracia. Eles entenderam que tanto Bolsonaro quanto aqueles outros réus utilizaram a ABIN e a GSI para monitorar adversários políticos e espalhar desinformação sobre eleições também. Houve reiterados discursos confundindo ou tentando confundir as pessoas sobre o que é o voto impresso e o voto auditável. Tentativa de usar a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, isso aí por parte do Bolsonaro principalmente, para tentar conseguir pareceres que autorizassem ele a descumprir decisões judiciais que ele tomou, do tipo, ó, você não pode fazer isso daí. Ele falar, não vou fazer, tem um parecer aqui da AGU falando que eu posso descumprir porque é ilegal essa ordem judicial. Então ele tentar realmente dar uma carteirada na justiça brasileira. Nesse ponto aqui, ele também destacou a questão das milícias digitais, que eles utilizavam também para espalhar conteúdo golpista, principalmente depois de lives e tudo mais, na época de eleição. Lembrando, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui não é a minha opinião. Eu só estou aqui falando para vocês, relatando qual foi o entendimento dos ministros, falando o que aconteceu ao longo da ação. Nada disso que eu estou falando aqui expressa a minha opinião. Eu estou relatando para vocês o que aconteceu para você que está assistindo esse vídeo ter a sua própria opinião, principalmente de forma mais embasada. E aí sim, você deixa aqui nos comentários o que você acha de cada ponto desse. O segundo ponto que ele levantou foi atos executórios públicos com graves ameaças. E isso vai enquadrar todas aquelas séries de lives que o Bolsonaro fez, principalmente que a gente lembra na época de eleição, onde teve muitas falas dele que o Alexandre de Moraes entendeu que teve teor golpista. E principalmente também desacreditando a justiça eleitoral. Terceiro ponto foi tentativa com emprego de grave ameaça de tentar restringir o poder judiciário em 7 de setembro de 2021. Isso foi aquela manifestação que ele fez, se não me engano, na Paulista, onde ele falou que só sairia do poder se fosse morto
preso ou com vitória. Ou seja, se ele fosse vencido nas eleições, ele deu a entender que ele não sairia do cargo. E nessa mesma manifestação, ele ameaçou o STF, falando coisas do tipo que o STF tinha que se adequar a tudo aquilo que estava acontecendo, com teoricamente a vontade do povo e tal, senão o STF também sofreria consequências. Então ele entendeu que essas falas aí seriam falas perigosíssimas de um presidente da República dizer, principalmente numa manifestação popular. Quarto ponto, reunião ministerial que aconteceu em 2022, mais especificamente dia 5 de julho de 2022. Essa foi uma reunião que o Bolsonaro fez com vários ministros e chefes das Forças Armadas, onde ele estava incitando que se espalhasse uma narrativa de fraude nas eleições. Nessa mesma reunião, ele acusou ministros do STF de receber suborno aí para darem decisões judiciais ou favorecerem alguns processos, só que ele fez tudo isso sem ter prova nenhuma, tanto que depois em outra ação penal aí que está correndo, que ele está respondendo, ele se desculpou por essas falas, porque ele falou que realmente não tinha prova de nada e tal, e pediu desculpa. Então, mais uma vez, né, mais um ponto aí que ele está desacreditando o poder judiciário, e o Alexandre de Moraes achou essa conduta aí gravíssima, segundo ele. Quinto ponto, uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, que eu comentei já um pouco no primeiro ponto, né, que ele utilizava para principalmente espalhar fake news com relação a processo eleitoral, as eleições, urna, fazer o monitoramento de adversários políticos. Sexto ponto, reunião com embaixadores. Teoricamente, ele fez uma reunião com embaixadores, se eu não me engano, teve até um desses daí que entrou para depor aí na ação, onde ele teria falado para esses embaixadores que as eleições dentro do Brasil eram fraudadas e tudo mais, para tentarem replicar também todo esse discurso aí sobre fraude eleitoral e urnas. Estão falando isso daí agora para representantes de outros países que estão aqui sediados no nosso, que são os embaixadores. Sétimo ponto foi o uso da Polícia Rodoviária Federal de forma indevida nas eleições de 2022. Isso daqui eu lembro bem. Vocês lembram que nessas eleições, né, que foi aquele segundo turno de Lula e Bolsonaro e tal, lá no Nordeste estava tendo uma série de blitz da Polícia Rodoviária Federal, e por conta disso, vários eleitores lá do Nordeste não estavam conseguindo votar. Teve até, se eu não me engano, um vereador, senador, alguma coisa do tipo, famoso, que não conseguiu votar porque foi parado numa blitz lá da PRF. E essas blitz não poderiam estar sendo feitas no dia da eleição. E, segundo o voto do Alexandre de Moraes, essas blitz ocorreram a mando do presidente. Ou, se não ocorreram a mando dele, ele teria poder para falar: pessoal, vamos parar com isso daí, vocês não podem fazer blitz hoje, porque a Polícia Rodoviária Federal está subordinada ao poder federal, que é, vamos dizer assim, o poder do Bolsonaro. Então foi uma falta gravíssima e uma tentativa, segundo o Alexandre de Moraes, de interromper o processo eleitoral, o que fomenta toda essa questão discutida dentro do processo de tentativa de golpe. O oitavo ponto, a gente tem atos executórios após o segundo turno. Então, após o segundo turno, eles teriam continuado a monitorar os seus adversários políticos, teria havido discursos sobre entrar em estado de exceção após o resultado das eleições onde o Lula ganhou, ou seja, entrar no estado de exceção, quero dizer entrar em estado de sítio, que é aquele estado especial para momentos de guerra, circulando aí uma carta entre os dirigentes das Forças Armadas para se estabelecer de fato esse estado de sítio. Ou seja, eles queriam que o país entrasse mesmo num estado de guerra por conta da vitória do Lula, para tentar de alguma forma, por meio desse estado de guerra, se manter no poder por meio de um golpe de Estado. E também aqui ele menciona as manifestações que ocorreram no dia 12 de dezembro, que foi o maior quebra-pau pelo Brasil, aí, que inclusive incendiaram ônibus e tudo mais. O nono ponto é o Plano Punhal Verde. Esse daí seria um plano que foi arquitetado para assassinar o Lula, assassinar o vice-presidente, então eleito Geraldo Alckmin, e o Alexandre de Moraes também. E segundo eles,
nesse plano, que é um plano que consta nos autos, então ele realmente foi escrito, foi detalhado, tinha um teor de detalhamento muito grande, mencionando armamentos e tudo mais, como isso se daria para poder implementar esse plano. Então eles queriam tirar do caminho o presidente, o vice-presidente foi eleito e o Alexandre de Moraes, que estava sendo uma pedra no sapato deles. 10º ponto é os atos executórios após a elaboração desse plano aí, Punhal Verde. Nesse ponto ele destacou que teriam diversas anotações sobre planos para impedir o Lula de tomar a posse da presidência e a decretação do estado de sítio, que é o que eu comentei com vocês em alguns pontos anteriores. 11º ponto seria uma minuta com uma trama aí de golpe de estado e a possibilidade de prisão dos ministros do STF. Então teria diversos escritos, uma minuta aí rodando entre eles de um plano que eles aplicariam para, de novo, não deixar o Lula assumir a presidência e prender todos os ministros, porque claro que os ministros do STF não deixariam isso acontecer, o Poder Judiciário não deixaria isso acontecer, ele seria provocado e falaria, pô, vocês estão malucos, isso daqui não pode acontecer. Como assim vocês não querem deixar o presidente que foi eleito assumir o cargo? E aí eles iam pegar, iam prender todo mundo para não ter uma ordem judicial, vamos dizer assim, contra eles. Ah, então é vocês que não vão deixar a gente executar esse plano? Tá bom, então a gente vai prender todo mundo. Então existiria um plano desse, né? Tem nos autos anotações e tudo mais, e por conta disso daí, né, seria mais um ponto aí, mais uma prova de que eles estavam tentando de fato dar um golpe de Estado. 12º ponto seriam as manifestações do dia 8 de janeiro, onde supostamente não foi uma manifestação espontânea, foi algo que foi criado com o tempo, alimentado com o tempo, até culminar na manifestação do dia 8 de janeiro. Então, segundo o entendimento aí do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro teve participação em formar toda essa manifestação. Não foi algo que as pessoas falaram, ah, nossa, a gente vai lá se manifestar e vamos quebrar tudo. Foi algo que foi criado, arquitetado, segundo o voto do Alexandre de Moraes. E que inclusive citou no processo que teve uma manifestação, uma mensagem do Bolsonaro no dia lá, favorável à manifestação, e que depois ele acabou apagando essa mensagem. E o 13º e último ponto que ele levantou para justificar a condenação seria uma suposta criação de gabinete de crise após aí, então, a deposição do Lula, ou melhor, não deixando ele assumir o governo e prendendo os ministros e tal. Então teriam anotações também detalhadas sobre um possível aí gabinete de crise para eles verem como que eles iam organizar todo o país depois desse golpe que eles supostamente dariam. Então, com base nesses 13 pontos, nas provas que eu vou trazer um pouquinho mais adiante aqui no vídeo, que se baseou, o Alexandre de Moraes votou no sentido de condenar o Bolsonaro e mais todos os outros réus pela prática desses 5 crimes que eu falei aqui mais no início do vídeo. E aí isso não se deu em sequência, né? Porque depois do voto do Alexandre de Moraes veio o voto do Dino e depois do Fux, que votou em sentido contrário, né? Mas só para vocês saberem, cada ministro deu seu voto, cada voto é praticamente, pessoal, um livro, são folhas e folhas, mais de 300 folhas de voto, então por isso não dá para ficar trazendo no detalhe aqui cada voto, porque eu teria que praticamente fazer um resumo de livro aqui para vocês, e não é o intuito é fazer um resumo como um todo, que já eu sei que já vai ficar um pouco extenso esse vídeo para conseguir passar ponto a ponto, mas cada voto aí é praticamente um livro, então eu não vou ficar me manifestando sobre todos os votos. O que vocês precisam saber é que os outros 4 ministros, e eles foram o Fux, a Carmen Lúcia e o Zanin, acompanharam esse voto do Alexandre de Moraes. Ou seja, eles concordaram com esses 13 pontos aqui que o Alexandre de Moraes levantou para justificar a condenação do Bolsonaro. O único que votou de forma contrária ao Alexandre de Moraes, não concordou com o voto dele, inclusive divergiu, né, de todos esses pontos, foi o ministro Fux. O que foi esse voto do Fux que divergiu de todos os outros colegas ministros dele? Bom, Fux
iniciou a votação dele, expondo o voto dele, falando que o magistrado, né, então o juiz, embargador, ministro, enfim, quem está lá julgando, não pode fazer uma interpretação quando a gente está falando, tá? Quando a gente está falando aqui de direito penal, de crime, o juiz ele não pode pegar o artigo de lei criminal e ter uma interpretação subjetiva do que ele entende que é aquele crime ou uma interpretação ampliativa. O juiz ele precisa se restringir ao texto de lei, ou seja, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Ou a pessoa cometeu igualzinho o que está lá no texto de lei, ou se ela não cometeu igualzinho o que está escrito no texto de lei, então ela não cometeu crime, não pode ser condenada. Ele começou falando um pouquinho sobre isso no voto dele. Ele também, nesse início de voto, falou que comportamentos socialmente reprováveis e moralmente condenáveis não são suficientes para enquadrar alguém num cometimento de um crime, a não ser que exista de fato aí um artigo de lei penal imputando algum crime com relação a comportamento dessa pessoa. Ou seja, resumindo assim, ele quer falar, não é porque o Bolsonaro costuma ser o tiozão do churrasco, falando um monte de coisa nada a ver, sabe, sendo totalmente sem noção, que ele deve ser condenado por essas falas. Uma coisa é ele expor a opinião dele de uma forma sem noção, outra coisa é ele de fato cometer um crime. Então, por exemplo, no entendimento do Fux, as manifestações que ele acabou fazendo dentro das lives e manifestações e tal, foram só uma opinião que ele acabava dando de uma forma, vamos dizer assim, né, como eu tô falando aqui no vídeo, um pouco mais sem noção, um pouco mais sem medir as palavras, um pouco mais áspera, mas que essas opiniões do Bolsonaro, essa forma de manifestar essas opiniões dele, não sejam em nenhum tipo de crime, segundo o entendimento do Fux. Com relação à questão de organização criminosa, o Fux também ele entende que não houve aí organização criminosa, pelo ponto de ele entender que não houve por parte do Bolsonaro, por exemplo, a prática de crimes, mas falando especificamente da organização criminosa, ele diz que para existir uma organização criminosa, essa organização tem que ter a intenção de praticar diversos crimes, se juntar e praticar diversos crimes ao longo do tempo por um prazo indeterminado. E pela ação, né, eles delimitaram no tempo qual foi o prazo de atuação dessa organização criminosa. Então, teria prazo para iniciar e para acabar. E por conta disso, não daria para enquadrar como organização criminosa no entendimento do Fux. Para o Fux também, o Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 do 1, aquelas manifestações lá que quebraram o pau, quebraram tudo lá em Brasília. O Bolsonaro, segundo o Fux, não teve nada a ver. Essas manifestações foram algo totalmente separadas do Bolsonaro, as pessoas simplesmente se reuniram, foram lá fazer a manifestação, então é uma responsabilidade daquelas pessoas unicamente que foram lá se manifestar e fizeram o que fizeram. O Bolsonaro não teria responsabilidade sobre o que foi praticado lá, ele não fomentou de qualquer tipo de forma, ele não arquitetou, ele não alimentou as coisas de forma que culminassem nessas manifestações do dia 8 do 1. E que também é importante, ele não teria obrigação de impedir essas manifestações, porque no dia 8 de janeiro ele não era mais o nosso presidente da República, ele já era, né, um político vencido, vamos dizer assim. E que, portanto, ele não tinha obrigação de tomar uma medida contra o que estava acontecendo lá no dia 8 do 1. Sobre essa parte de golpe, no entendimento do Fux, ele fala que tem que ter um dolo real, ou seja, uma vontade aí inequívoca de que a pessoa estava, de fato, tentando, de que queria dar um golpe de Estado, e não meramente, né, atos que poderiam enfraquecer de um lado ou de outro um pouco o governo, as instituições. Então ele teria que ter se portado de forma mais evidente de que ele queria dar um golpe de Estado. Ele também entende que não teve nenhuma conduta aí do que foi denunciado dentro do processo que implicava num risco real de golpe de Estado. Era
tudo meramente hipotético, ideias, discussões, e que nada disso aí que foi falado no processo, que constam provas, poderia de fato implicar num risco real de golpe de Estado, segundo Fux. E aí, até para justificar essa fala dele, ele traz o artigo 359-T do Código Penal, que diz o seguinte, aqui eu vou ler para vocês. Artigo 359-T. Não constitui crime previsto nesse título, ou seja, aqueles crimes que eu li antes, mais no início do vídeo, que, se eu não me engano, é o L e o M, sobre tentativa de golpe de Estado e tudo mais. Então, não constitui crime previsto nesse título, essa parte de golpe de Estado, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, no entendimento do Fux, todas essas manifestações que o Bolsonaro já fez foi só no intuito de criticar o governo, de criticar decisões judiciais e não de ter falas golpistas propriamente ditas, dele querer depor um governo, não deixar ou não deixaria de fato, por exemplo, o Lula assumir a presidência. Ele estava só expondo as opiniões dele com um jeito, né, peculiar do Bolsonaro, um jeito mais crítico, um jeito talvez mais moralmente reprovável às vezes, mas que isso não poderia imputar ele naqueles crimes lá de golpe de Estado. Fux também cita que de tudo aí que trouxeram no processo, não teve nenhum ato coordenado, nada assim em específico que dava para falar, ó, isso daqui que foi feito realmente tem um risco real de que poderia ter tido um golpe. Não, tudo que no entendimento do Fux que houve aí, que trouxe no processo, nada daquilo que tem lá no processo poderia implicar num risco real de golpe. E aí ele termina o voto dele falando que de todas as entrevistas, lives, manifestações, reuniões, seja ela com os ministros lá, com os embaixadores, militares, ficou tudo meio que no campo da cogitação, nada no campo da execução de fato, promovendo um risco real de tentativa de golpe ou de deposição do governo eleito e que, portanto, não foi praticado aí todos esses crimes que foram elencados no começo desse vídeo, os 5 crimes, né, principalmente envolvendo essas questões de golpe de Estado. E aí, com base em todos esses pontos aqui que eu falei para vocês, o Fux não acompanhou o Alexandre de Moraes e absolveu todos os réus, não só o Bolsonaro, todos os réus nessa ação penal. Quais foram as provas que se basearam para a condenação do Bolsonaro? Enquanto eu falo aqui, eu vou deixar passando e aí, eventualmente, se vocês quiserem, dá pause no vídeo para vocês conseguirem ler o documento. Assim, são muitas provas, tá, pessoal? Muitas provas. Não caberia eu trazer aqui no vídeo tudo que tem de prova dentro do processo. Inclusive, né, para vocês saberem, uma das coisas que a defesa alegou, aí tanto do Bolsonaro quanto de outros réus, é de que eles não tiveram tempo hábil para conseguir se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas no processo, que era muita prova e o tempo de defesa não era compatível para se manifestar sobre todas essas provas. Então eu estou trazendo aqui apenas algumas provas, talvez assim, as que chamam um pouco mais de atenção, as que estavam na apresentação do Alexandre de Moraes, quando ele foi dar o voto dele. Então a gente vê que eles se basearam bastante em anotações quando teve aquela fase de investigação, né, a primeira fase aí de tudo, da Polícia Federal. Eles apreenderam cadernos onde tinham anotações, eles encontraram essas minutas aí que deve estar passando para vocês, e inclusive conseguiram identificar que algumas coisas foram impressas de dentro do Palácio do Planalto. Teve também as reuniões, né? Então depoimentos aí de pessoas confirmando sobre a existência dessas reuniões,
o teor das reuniões, utilizaram as manifestações que aconteceram e as falas dentro das manifestações como provas, as lives que o Bolsonaro fez, entrevistas que o Bolsonaro fez, concedeu, aliás, né, melhor falando. Então, tudo isso foi base para condenação do Bolsonaro, ou, né, no caso do Fux, para absolvição do Bolsonaro. E aí, vocês podem analisar, ver com calma essas provas que eu trouxe aqui e tirar a própria conclusão de vocês. Condenação. Quais foram as penas, então, imputadas ao Bolsonaro? A gente teve 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa, que dá um total aqui, vai dar pouco mais de 188 mil reais. Foram essas as condenações do Bolsonaro. E agora, acabou o processo, o Bolsonaro vai ser preso, pô, julgaram ele, mas o cara tá solto ainda, o que acontece, né? Que hora que ele vai ser preso? Então, para ele ser preso, primeiro de tudo, tem que transitar em julgado. Transitar em julgado significa que a decisão judicial não é mais recorrível. Só quando chegar nesse patamar que ele vai poder ser preso. Ainda não chegou. Primeiro que tem que publicar essa decisão aí, esse acórdão, não foi publicado, ele vai ser publicado. Depois que ele for publicado, vai começar a correr o prazo para recursos. E a gente tem algumas possibilidades aí dentro desse processo. Primeira possibilidade que a gente tem é um recurso que se chama embargos de declaração. Eles vão ter 5 dias depois de publicado aí essa decisão para entrar com os embargos de declaração. Só que os embargos de declaração, sendo sincero para vocês, eles não costumam ter êxito porque eles são um recurso muito específico para casos de obscuridade na decisão. Então, o juiz ele não foi muito claro num determinado ponto, quando ele se omitiu sobre um determinado ponto que ele deveria se omitir. Normalmente, os advogados eles entram, tá? Muito provavelmente vão entrar com esse recurso de embargo de declaração, às vezes só para dar uma protelada mesmo na ação, porque aí eles entram com embargo de declaração. O que vai acontecer? Vai ter que ser marcado um novo julgamento. Isso não é assim super rápido. Então eles vão marcar para daqui um tempo para julgar, aí vai ter um acórdão sobre os embargos de declaração, aí tem esse acórdão dos embargos de declaração, tem que publicar e tudo mais, e não transita em julgado. Então é um recurso que normalmente é mais protelatório, é difícil de você ter êxito num recurso desse, tá? Principalmente para virar um julgamento dessa complexidade que a gente está falando, tá? Se eu tivesse que falar assim, a chance de conseguir reverter por meio de um embargo de declaração essa decisão seria de 0,0001%, tá? Quase impossível. Outro recurso que seria possível, né, em tese, seria um recurso que chama embargos infringentes. Esse recurso de embargos infringentes teria o objetivo de levar essa discussão toda, essa ação, para o plenário do STF, porque agora essa ação penal foi julgada por 5 ministros. Se vai lá para o plenário, vai ser julgado pelos 11 ministros. Ou seja, com a votação aí de mais 6 ministros, haveria a possibilidade de absolvição. Só que o STF ele tem um entendimento já consolidado de que os embargos infringentes só são possíveis no caso de existir pelo menos 2 votos divergentes. Ou seja, então tem que ter 2 pessoas que divergiram lá do entendimento do Alexandre de Moraes no sentido de condenar. E nesse caso a gente só teve um, que foi o Fux. Só o Fux que divergiu, entendeu pela absolvição. Então, a chance de êxito desse recurso, né, é muito baixa. O que não significa que os advogados não vão tentar. Eu acredito que eles vão tentar assim, tudo que tiver disponível, eles vão tentar. E apesar da chance ser baixa, olha, eu não duvido de nada, principalmente se tratando da justiça brasileira. A gente já viu cada coisa, né? Então, por exemplo, na época do processo do Lula, tudo processado e tal, e foi anulado por uma questão de formalidade. Então, eu só acredito vendo a hora que o Bolsonaro for preso, transitar em julgado,
beleza, então não aconteceu nada de diferente, de estranho assim, judicialmente. Mesmo assim, depois que transitar em julgado, tem uma ação que se chama revisão criminal, que os advogados poderiam entrar. Que provavelmente, se isso acontecer, que é o mais provável, que vai transitar em julgado, ele vai ser condenado, vai ser preso, eles entrarem com essa tal ação de revisão criminal que já usaram na época do mensalão, por exemplo. Então, eu acredito que vão entrar com revisão criminal. Chance de êxito também é muito baixa desse tipo de ação, tá? De revisão criminal. Então, acredito que também por essa via não vai sair. Como eu falei, né? Justiça brasileira é uma caixinha de surpresas. Então não dá pra gente saber. Espero que eu tenha conseguido, por meio desse vídeo, deixar tudo muito claro. Eu tentei trazer os principais pontos. Vocês precisam entender que essa ação é uma ação extremamente complexa, com muito conteúdo dentro do processo, muitas provas, muitas manifestações longuíssimas, votos longos. Então não dá para eu destrinchar no detalhe, senão eu teria que fazer aqui um vídeo, sei lá de quantas horas, de 70 horas, para explicar no detalhe tudo isso. Mas eu tentei trazer assim os principais pontos e aclarar o que é e o que foi, né, e o que está sendo essa ação penal, para você aí dentro do seu julgamento conseguir ter um julgamento mais claro, ter uma opinião mais clara do que você acha de tudo isso. E deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre toda essa ação, esses pontos aqui que eu trouxe no vídeo para vocês. Deixa os comentários, eu vou ver, tá? Tanto se você concorda, se você não concorda, se vendo esse vídeo aqui, você mudou de opinião por alguma coisa que eu trouxe, quero saber, deixa aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum conteúdo diferente que vocês queiram que eu traga, deixa aqui nos comentários também que eu vou fazer vídeo no canal. Se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, desse resumão dessa ação, deixa o like. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.